Bom, perfeito, 20 horas e 30 minutos, então vamos dar início. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos os colegas para prestigiar mais um webinar do Brazilian Journal of Anesthesiology. E nessa noite nós teremos uma discussão de um tema extremamente relevante, um tema super controverso no momento atual e que certamente é do interesse da maior parte dos anestesiologistas, não só no Brasil como no mundo. Eu lembro a todos que esse webinar vai ser gravado, em breve será divulgado nas nossas redes sociais e na nossa página no YouTube, tanto na versão em português como na versão em inglês, e pode ser acessado posteriormente para aqueles colegas que não tiverem a oportunidade de assistir na íntegra a apresentação e a discussão hoje, né? E para moderar esse evento, teremos a doutora Mariana Fontes Lima Neville, que é editora associada do Brazilian Journal, anestesista do Hospital Infantil Sabará e do Hospital São Paulo, além de ser corresponsável pelo CT da Unifesp e também coordenadora do Núcleo de Simulação da SAESP, além de ter realizado seu doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, por favor, doutora Mariana, tenha a palavra. Boa noite, André. É um prazer estar aqui hoje, uma honra. Eu agradeço pelo convite, agradeço pela apresentação. E realmente muito importante que estejamos aqui hoje para falar desse tema tão palpitante, tão pungente, que tem rendido grandes debates entre os nossos colegas anestesistas. Tá? Eu tenho certeza que vai ser uma discussão, uma apresentação excelente, ricos e proveitosos. E eu tenho o prazer de convidar para falar aqui hoje desse tema o Dr. Florentino Fernandes Mendes, que ele é professor associado da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e um dos autores do editorial publicado recentemente na Brazilian Journal of Anesthesiology, e vai falar para a gente sobre esse tema hoje, tá? Sobre os análogos de LP1 e os seus usos perioperatórios e suas consequências. Muito obrigada. E pode iniciar a apresentação, por favor, professor. Bom, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, André e Mariana. Olá, Lorena, tudo bem? Esse é um editorial que a gente escreveu com três cabeças, né? A Lorena Ibiapina Carvalho, do Piauí, a Maristela Bueno Lopes, de Curitiba, e eu, de Porto Alegre. E é só as facilidades da tecnologia da informação que nos permite isso. Eu vou partilhar aqui minha tela. Estão conseguindo ver? Agora sim, mas ainda não está no modo apresentação. Não, vou colocar agora na mais da apresentação. Ok. É, ok, gente. Então, esse de fato é um assunto que é palpitante, que a gente precisa prestar atenção. E eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a esse tema, mas eu vou utilizar um contexto para dizer que eu tenho um viés, que vem do Comitê de Medicina Perioperatória, que eu tive a honra de presidir durante 3 gestões. Qualquer tipo de cirurgia que a gente imagine, nós temos que otimizar a condição clínica do paciente e para restaurar essa condição pré-cirúrgica o mais rápido possível. Eu considero e coloco que a anestesia que a gente faz é uma lesão menor para que o cirurgião possa fazer uma lesão maior. Podia ler-se aqui resposta inflamatória. Fundamentalmente, nós temos dois fenótipos de paciente. Um que é um paciente não inflamado previamente, que nós chamamos de asa 1 e asa 2. E um segundo fenótipo, que é 10 ou 20% dos nossos pacientes, que é um paciente previamente inflamado. Né? Tudo que a gente faz de medicina baseada em evidências, os protocolos, é no sentido de minimizar essa resposta inflamatória, né? E de proteger esse paciente da lesão cirúrgica, da lesão anestésica. Bom, talvez os agonistas de receptor GLP-1 tenham esse efeito de minimizar o fenótipo inflamatório desses pacientes, porque a cirurgia acresce a eles uma resposta inflamatória aguda em pacientes que têm inflamações crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade e às vezes em conjunto.
Eu vou começar com o dogma original, né? Que começou com Mendelssohn, um obstetra, em 1946, quando ele publicou seu trabalho com 44.016 partos vaginais ou cesarianos, né? Ah, e obteve 66 aspirações. Eu fiz o cálculo, dá 0,15%. E duas mortes dessas 66, ou seja, 0,045%. As duas pacientes que morreram do trabalho de Mendelssohn aspiraram um conteúdo sólido, e isso é relevante. Tá? Claro que a anestesia aqui eu fiz simplificando o slide, mas fundamentalmente era sob máscara, sem intubação e utilizando éter. Não vou discutir os planos de dieta, como é que se coloca um paciente. Está em livros, textos mais antigos. Talvez o pessoal mais novo nem tenha lido sobre isso. Mas o Mendelssohn fez uma recomendação que era que houvesse jejum durante o parto. Não fez distinção se de sólidos ou de líquidos. E tem um trabalho, uma sequência do trabalho dele que é extremamente interessante de ler, feito em coelho, estilando o conteúdo gástrico ou vômito humano em coelhos. E aí ele chegou à conclusão de que o pH de abaixo de 2,5 era um pH crítico, que dava pneumonite em coelho. Não estou falando aqui em evento substituto, não seria propriamente um evento substituto, mas a fisiopatologia daquilo que acontece no coelho é bem diferente daquilo que acontece em humanos. O próximo passo é em 1970. O Roberts publicou, né, trabalhos sobre instilação de conteúdo ácido no brônquio principal esquerdo do macaco rhesus. Na verdade, ele nunca publicou esses estudos, a gente não tem esses dados, nem sabe quantos macacos foram injetados, instilados com ácido. E ele chegou à conclusão que o volume de 0,4 ml provocava a pneumonite química no macaco. E isso equivaleria a 25 ml na mulher gestante. Vejam que desses dois trabalhos, usando esse tipo de desfecho, se obteve aquilo que se chamou de volume e pH crítico, 25 ml, pH abaixo de 2,5. E na década de 60, isso levou o clássico NPO após a meia-noite. Vários estudos do Robert com protocolos com antiácidos, já que o pH era baixo. Eu descobri que, inclusive, o Roth publicou um livro sobre aspiração de conteúdo gástrico, que, aliás, tem um volume no Amazon que eu espero que alguém compre para mim não precisar comprar. O grande problema desses modelos em obstetrícia, quer dizer, uma população sabidamente de risco, com uma anestesia de risco, né, inalatória sem tubar, utilizando éter, foi que foi generalizado para todos os outros pacientes, como se o risco fosse igual. Vejam que a aspiração do conteúdo gástrico depende de vários fatores. Tá? Eu tenho que ter um conteúdo gástrico aumentado, tá? Eu tenho que ter um aumento de pressão intragástrica, e toda vez que ela acontece, há também um aumento associado no esfíncter esofágico superior. Eu tenho que haver diminuição do tônus desse esfíncter, tem que haver regurgitação de uma quantidade razoável de conteúdo, aspiração desse conteúdo. Esse conteúdo tem que vencer os mecanismos de proteção da via aérea que são importantes e desencadear então, a pneumonia. Eu vou excluir dessa discussão, nós podemos debater depois, as aspirações que aconteceram por reversão inadequada de bloqueador neuromuscular. Se eu olhar do ponto de vista mecânico, nós temos contrações importantes no esôfago, o esôfago está sempre vazio, né? E, o estômago tem dois tipos de contração, um que mistura o quimo, e a segunda contração, usualmente quando há conteúdo gástrico no ântero, uma contração, então uma onda de peristalse que leva esse conteúdo adiante, abrindo o esfíncter pilóico e
liberando conteúdo, então, para o duodeno. Usualmente, o esvaziamento gástrico depende de conteúdo líquido e do conteúdo energético desse conteúdo líquido. De tal sorte que tem vários trabalhos mostrando que, em voluntários, por exemplo, que após a ingesta de 500 ml de líquido, 10 a 20 minutos depois, o estômago está vazio. Então, o primeiro detalhe que a gente tem que definir é que tipo de dieta os nossos doentes vão receber, que tipo de conteúdo. Mais recentemente, vários trabalhos mostraram que, utilizando ultrassom, o conteúdo gástrico, então, não era mais 0,4, passou a ser 1,5 ml por quilo. Mesmo assim, 50% dos pacientes diabéticos têm mais do que 1 ml por quilo no estômago. Um terço de pacientes submetidos a cirurgias ginecológicas também. Então, é muito provável que a gente anestesie, tenha anestesiado pacientes com conteúdo gástrico muito além de 1 ml e meio. Eu só quero lembrar que a gente produz 2 litros de saliva por dia, que o suco gástrico fica em torno de 1 litro a mais a 2 litros de produção de suco gástrico por dia. Depende da fase cefálica, se a gente está com fome, pensando em alimento, com olfato, né, estimulado por alimento, você pode ter até 400 ml de secreção de suco gástrico. O GLP-1, nós vamos ver, eles aumentam a produção de suco gástrico, mas nós vamos ter que discutir a fisiologia disso, exatamente o que acontece. Se eles aumentam o pH, se eles diminuem o pH, se eles estimulam, porque o estímulo é via vago, a produção de gastrina, de ácido clorídrico, de pepsina e essas mudanças. Então, há uma questão mecânica no esvaziamento gástrico e há uma questão de produção de líquidos e de ingesta e de conteúdo energético que precisam ser discutidos. Não é só uma questão de dieta nesse contexto e de volume de resíduo nesse contexto. Vejam que há mais de 20 anos tem uma revisão da Cochrane mostrando que a abreviação de jejum com líquidos claros, comparado com o tradicional NPO após a meia-noite, não aumenta risco de aspiração, regurgitação, morbidade e volume gástrico. Tem estudos também feitos em pacientes pediátricos, eu só não coloquei aqui. E aí nós temos o guideline da Sociedade Americana de Anestesiologia, com 31 ensaios clínicos randomizados, 2 não randomizados, mais um estudo de caso controle, mostrando que o jejum abreviado com líquidos e o jejum convencional não ocorreu nenhum caso de aspiração. Ou seja, o padrão deveria ser o jejum abreviado. Principalmente porque eu quero buscar o efeito incretina, e esse efeito incretina é importante. O que é isso? Os meus cirurgiões já estão bem treinados, digestivos muito treinados disso. Ao invés de dar 1 litro de soro glicosado funcionando uma veia antes da cirurgia, o que dá 50 gramas de glicose, a gente dá essas 50 gramas por via oral. E aí eu tenho um estímulo à liberação de insulina e um melhor controle glicêmico perioperatório. Bom, e aí vamos ver o que são as incretinas. Na verdade, são substâncias derivadas do pró-glucagon. No pâncreas se produz o glucagon. As células L do intestino, utilizando a mesma molécula precursora, levam à produção do GLP-1, peptídeo semelhante ao glucagon. Leva à produção do GLP-2 também, que é uma outra discussão interessante. E um outro que é o peptídeo insulinotrófico, ou dependente de insulina, na vigência de glicose. Qual é a resultante simplificada disso? Leva ao estímulo da liberação de insulina, quer dizer, o efeito incretina, né? Diminuindo, então, a glicose sanguínea e inibindo o glucagon. Eu tenho inibição
da glicogenólise e da neoglicogênese, diminuição da glicemia. Essas incretinas, elas são rapidamente metabolizadas pela DPP-4, né? Duram cerca de 2 minutos. Acontece que agora se consegue fazer drogas que inibem a DPP-4, ou fazendo pequenas mudanças na molécula do glucagon, ter fármacos que nós chamamos GLP-1, fármacos que atuam no receptor GLP-1. Tá? E são mudanças pequenas em alguns aminoácidos, ou colocar a cadeia do polipeptídeo junto com uma imunoglobulina, ou associar albumina, ou colocar uma cadeia. Bom, tem uma infinidade. E me parece muito fácil, inclusive, de fazer essas manipulações farmacológicas. Mas acontece que, então, o GLP-1 aumenta a secreção de insulina dependente de glicose, o que é relevante, estimulando as células beta do pâncreas, aumenta a biossíntese dessa insulina, e alguns pacientes, inclusive, com diabéticos de tipo 2, ficam curados, porque aumenta a produção de células beta, e inibem o glucagon. O problema é que tem um efeito, né, diminuindo o esvaziamento gástrico, e esse efeito está muito relacionado à estimulação vagal dessas incretinas. Por outro lado, se eu olhar do ponto de vista perioperatório, essas medicações levam a uma diminuição da glicemia sem que aumente significativa a chance de ocorrer hipoglicemia. E isso é um evento que a gente tem que olhar muito bem, valorizar muito bem, porque a resistência à insulina, a hiperglicemia, está associada com efeitos adversos. E embota-o prejudica a resposta imunológica do doente no momento que ele mais necessita dela. Bom, eu contei mais de 70 formulações associadas ou em pesquisa em relação a essas medicações. Nós vamos ter muitas novidades muito rapidamente. Fundamentalmente, tem dois tipos: um que tem uma meia-vida curta, né? E alguns fármacos, como a semaglutide, que injetada no subcutâneo tem uma meia-vida de semanas. A exenatide também, de liberação lenta, tem meia-vida de semana. Então, nós temos duas situações: fármacos com curta meia-vida, né, de dose única, ou fármacos que a gente utiliza eventualmente uma vez por semana. E existe, a própria semaglutide existe em comprimidos via oral de 3, de 7 e de 14 miligramas, né, com meia-vida curta. Bom, muito recentemente, no ano passado, houve uma diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, alertando, e foi uma alerta a respeito do risco aumentado de aspiração, né, trabalhos e relatos acontecendo na endoscopia digestiva, sobretudo na endoscopia digestiva alta. O Comitê de Medicina Perioperatória, também utilizando praticamente os mesmos dados, emitiu esse alerta. A Sociedade Americana de Anestesia também fez isso. Quer dizer, ok, nós temos um problema, né? E nós temos que olhar o problema. Só que o problema, talvez, nós temos que cuidar para não entrar ou não cair no dogma primitivo. Quer dizer, é risco na obstetrícia e extrapola o risco para todos os doentes. E a gente sabe que pacientes com MPO prolongado têm efeitos adversos importantes, e não vou discutir isso aqui, a gente pode debater depois. Bom, a orientação desse estudo é classe 1, nível C, que eu não sei se utilizaram o grade, porque lendo a diretriz não está colocado, mas se utilizaram, isso é opinião de especialista. E a gente tem que ter cautela com isso. O principal estudo é o estudo do Silveira, né, que é um brasileiro que pegou 404 endoscopias,
33 pacientes eram no grupo semaglutida e os outros 371 eram no outro grupo. Tá? Pacientes aqui, quase 90% usavam o fármaco para perder peso. Quer dizer, é uma outra indicação, é uma outra discussão, ele só tinha 12% na amostra dele de pacientes diabéticos. Se eu olhar o jejum foi mais do que adequado, né? Tanto para claros, líquidos claros, quanto para sólidos. E a anestesia foi de sedação profunda, né? E 3% desses pacientes com anestesia geral, fundamentalmente utilizando propofol. O objetivo primário nesse corte retrospectiva era identificar a presença de resíduo gástrico aumentado e, como objetivo secundário, broncoaspiração. Veja que resultado, e foi disso que veio o alerta, havia aumento do resíduo gástrico, né? Cerca de 5 vezes, comparando contra o controle. Talvez o preocupante é que havia aumento de resíduos sólidos. Mas se eu for olhar o estudo, foi o endoscopista que classificou o resíduo. E o resíduo aqui é considerado 0,8 ml por quilo. Bom, a gente pode discutir isso. De qualquer sorte, a semaglutida e a presença de resíduos, um pouquinho aqui, vou tentar. Semaglutida e apresenta de sintomas digestivos, que é extremamente frequente na endoscopia, quer dizer, é frequente com o uso dos agonistas de receptores GLP-1, 40, 50, 60%, tem plenitude gástrica e náuseas, vômitos, eventualmente diarreia, e esses sintomas levam, eventualmente, a abandono do tratamento num pequeno grupo de pacientes. Era é claro que os pacientes com plenitude gástrica vão se queixar e vão ser submetidos a uma colonoscopia. Vejam que o intervalo de interrupção foi 10 dias nos pacientes que apresentaram resíduo gástrico e foi de 11 dias nos pacientes que não tinham resíduo gástrico. E ocorreu nessa casuística um caso de broncoaspiração. Aí vamos tentar olhar o que aconteceu. Era um paciente obeso, em pós-operatório de cirurgia bariátrica, ele fez um bypass gástrico e esse paciente aspirou grande quantidade de volume, mas era um paciente de risco, né? E pertencia ao grupo da semaglutida. Bom, vamos olhar esse alerta com alguma cautela. Agora, vamos olhar esse alerta com seriedade. Outra partida, olhando no aspecto de medicina perioperatória e aquele fenótipo inflamado, os agonistas de receptores GLP-1 diminuem todas as causas de mortalidade. Todas diminuem mortes cardiovasculares, diminui o tempo de internação, de admissão no hospital por insuficiência cardíaca e diminui eventos cardíacos maiores. Poxa, são situações e desfechos extremamente relevantes para a gente olhar os pacientes em pós-operatório, sobretudo na população de risco que tem alta mortalidade. Vejam, o nosso princípio fundamental é melhorar, e sempre será melhorar a segurança do paciente anestesiado. Mas aqui a gente tem que começar a discutir a necessidade de estudos para avaliar, fazer uma análise risco-benefício. Qual é o risco provável de aumento de aspiração, né? Incidência e gravidade dessa aspiração, se é de líquidos, se é de sólidos, que condutas, né? Em relação aos benefícios prováveis de manter essa medicação. Ou qual é o risco que esses pacientes ficariam se a gente suspender essas medicações, deixando-os desprotegidos em relação à resposta inflamatória. E essa a angústia do tutorial, e é para aí essas respostas que a gente tenta buscar. Vamos olhar pacientes diabéticos.
Esse é um grande banco de dados, extremamente relevante, com 114 milhões de registros, com 80 organizações de saúde importantes, que alimentam esses bancos de dados. Então, olhando os dados de endoscopia de 2018 a 2020, uso de GLP-1, de agonistas de receptores GLP-1, aumenta o risco de pneumonia por aspiração em 20%, né? Associado a esse risco está a sedação com propofol e a endoscopia digestiva alta. Não houve aumento de risco na endoscopia digestiva baixa, que é um achado também daquele estudo inicial, que teria, inclusive, um fator protetivo, coisa que eu não acredito muito. Então, os autores desse trabalho associam muito a abertura do esfíncter esofagâneo inferior pelo endoscópio, como um dos responsáveis por esse aumento eventual de pneumonia de aspiração. E colocam uma frase que eu coloquei aqui em letras maiúsculas, que os resultados do estudo deles não podem ser generalizáveis, como a gente fez com os estudos iniciais de Mendelssohn. Vejam, em cima está o nome do artigo e eu vou discutir algumas coisas em relação também a pacientes diabéticos. Esse estudo é extremamente relevante para nós. Cirurgia de emergência, 23 mil, mais de 23 mil pacientes com diabetes, 14% deles usando agonista de receptor GLP-1. Esse paciente chega na emergência e precisa de uma cirurgia, não pode ser suspenso. A pergunta dos autores foi se esses agonistas estariam associados a maior risco de pneumonia por aspiração, insuficiência respiratória ou internação em terapia intensiva, considerando isso um desfecho composto. E a odds rate ajustada para complicações foi de 1,03, ou seja, não tão associado ao aumento de risco. A conclusão dos autores, que eu não endosso, nós precisamos discutir muito bem isso, que as diretrizes para a suspensão dos agonistas de receptor GLP-1 poderiam ser liberalizadas, desde que são artigos extremamente recentes e usualmente são artigos que não estão publicados nas nossas revistas. Mas seguindo com os pacientes diabéticos, qual é o risco, né, de complicações pós-operatórias com os agonistas de receptores GLP-1? Esse é um outro coorte muito significativo, um coorte retrospectivo com 130 milhões de pacientes diabéticos nos Estados Unidos, feito de 2015 a 2023, ocorreram, então, cerca de 16 mil cirurgias nesse paciente. E aí nós temos um grupo que usou os agonistas de receptor GLP-1 e um grupo que não usou os agonistas de GLP-1 fazendo o tratamento convencional do diabetes. Bom, tem diversos agonistas incluídos aqui nesse estudo. O desfecho era uso com mais de 6 meses, ou algum paciente que eventualmente tivesse interrompido esse uso durante 6 meses, mas que tivesse feito alguma coisa que eles chamam de recarga, ou seja, ele voltou a tomar o, o agonista GLP-1, embora tenha interrompido durante algum período durante esses 6 meses. Risco de aspiração pós-operatória não aumentou. Tá? Eu coloquei aqui outros rates. De novo, continuando com o paciente diabético, né? Uma coorte retrospectiva com 48 mil pacientes acima de 65 anos. E essa é uma população interessante de se olhar, porque é uma população usualmente mais doente e submetida à cirurgia de maior porte. Mas também se sabe que o esvaziamento gástrico no paciente acima de 65 anos não se modifica.
Pareamento com 14 mil não expostos, 3.833 pacientes expostos, não houve aumento de pneumonia. Se pegou nessa corte retrospectiva só os pacientes submetidos à cirurgia geral, 28.905, porque alguns pacientes na corte completa foram submetidos à anestesia condutiva. Pareamento 6.532 não expostos, com 2.246 usuários de semaglutida. Não houve aumento de pneumonia. Vejam, essa é uma meta-análise muito relevante também. Eventos cardiovasculares no paciente diabético, né? Os agonistas de GLP-1, o uso deles reduziu os eventos cardiovasculares e cérebros vasculares, mortalidade por todas as causas em pacientes com diabetes. De novo, nós ficamos naquelas, qual é de fato o risco real, né, de pneumonia aspirativa e qual é o benefício que a gente vai ter que olhar nesses pacientes. Que se sabe que em cirurgia cardíaca ou em todos os outros tipos de cirurgia, quanto melhor for o controle glicêmico, né, menores complicações pós-operatórias, como infecção, como desfecho adverso, como morte. Tá? Os agonistas GLP-1 reduzem a hemoglobina glicada, que é um marcador também de morbimortalidade pós-operatória. Vejam, eu estou só falando dos pacientes diabéticos até aqui. Esse é um outro estudo muito, muito interessante. 417 mil pacientes que sofreram insuficiência renal aguda foram dialisados e se recuperaram. Esses pacientes foram incluídos na CORE. Aqueles que eventualmente voltaram para a diálise após a recuperação foram excluídos. E aí eu tenho 7.500 usando agonistas de GLP-1 e 158 mil não usuários. Fez insuficiência renal, necessitou hemodiálise e recuperou a função renal. E aí tem um follow-up de 5 anos. Na verdade, nessa publicação, 2 anos e meio. Os agonistas do receptor GLP-1 reduziram mortalidade por todas as causas, reduziram eventos cardiovasculares maiores e eventos adversos renais maiores. É muito relevante. E, por último, no diabético, eu vou pegar esse estudo, que é um outro estudo que a gente tem que refletir. Eu vou tentar ler esse estudo de uma outra forma. São controles não doentes, pacientes com diabetes tipo 2 com tratamento convencional e pacientes diabetes tipo 2 com tratamento convencional e agonistas dos receptores GLP-1. Olhando esse estudo, quer dizer, em relação ao controle, aumenta a velocidade de rolagem de leucócitos, aumenta, mas diminui esse fluxo de leucócitos, diminui as moléculas de adesão, ICAM, VCAM, a P-seletina, significando, para quem olha isso, e eu teria que ler usualmente aqui como um neutrófilo, talvez o monócido nesse processo, que há uma melhora da resposta inflamatória, né, inicial. E a resposta inflamatória aguda inicial depende muito do neutrófilo. Mas se eu continuar nesse estudo, os agonistas de GLP-1 diminuem a produção de espécies reativas de oxigênio. Isso está, esse aumento dessas espécies está relacionado à maior quantidade de fenômenos tromboembólicos associados à resposta inflamatória. Ele diminui a produção de espécies reativas da mitocôndria, menos estresse mitocondrial, menos estresse do retículo endoplasmático, né? Diminui a produção de superóxido, mantém, melhora a integridade da membrana e diminui a produção de mieloproteinases. Essas enzimas estão relacionadas à lesão de matriz celular. Essas enzimas mais citocinas inflamatórias levam
a estimulação de astrócitos e de células gliais no sistema nervoso central, que estão silentes e que passam a ter um fenótipo inflamatório. Veja que os autores conseguem sintetizar todos os achados deles nessa figura. Então, agonistas de GLP-1 diminuem, tem um efeito de diminuição de inflamação, diminuição da adesão de moléculas, aumenta a velocidade dos polimorfonucleares, e aqui eu já estou lendo leucócitos, né? Diminui a rolagem e adesão desses polimorfonucleares no endotélio, diminui espécies reativas de oxigênio, melhora o desempenho, né, mitocondrial e o consumo de oxigênio. E ainda diminui o depósito de plaques na camada íntima das carótidas, diminuindo a fagocitose de macrófagos. Bom, fica claro até aqui que agonistas GLP-1 não é só aumento de conteúdo gástrico, tem ação em vários outros órgãos da economia do organismo. Existem receptores GLP-1 em praticamente todos os órgãos. Eu não vou falar muito disso, porque não é essa a ideia, nós podemos debater depois, mas vejam, por exemplo, no cérebro, diminui neuroinflamação, sistemicamente, diminui inflamação, no coração, diminui pressão sanguínea, aumenta a frequência, tem agonista de receptor no nódulo sinoatrial, melhora a contratilidade, a captação de glicose e a função do endotélio. Bom, e aí nós temos o obeso inflamado, que tem disfunção microvascular, inflamação sistêmica, retenção de sódio e água, inflamação do tecido adiposo, remodelação do ventrículo esquerdo. Vejam, agonista de receptor, diminui espécie reativa de oxigênio e inflamação, pressão diastólica de enchimento, ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona e expansão plasmática. Não é só o efeito de retenção de conteúdo gástrico. Nós precisamos prestar atenção nesse contexto todo. Vejam aqui que interessante, que provocação para pesquisa. Se eu der uma agonista de receptor GLP-1, a liraglutida, antes de uma cirurgia, né, foi eficaz na redução da glicose, na necessidade de insulina em cirurgias cardíacas em pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas. Que belo plano para estudo. E aqui eu não tenho risco de retenção, esse paciente está em jejum, né? Eu vou buscar o efeito incretina e eu vou ter um melhor controle metabólico e menor resistência à insulina. Bom, daqui para frente nós olhamos questões de pesquisa e fica claro que nós vamos ter que olhar cada vez mais com atenção a respeito disso, porque, por exemplo, diminui a neuroinflamação, melhora a memória, está associado a efeito antidepressivo importante, né? Está sendo usado para pacientes com mal de Parkinson com melhoras expressivas, que diminui a deposição de amiloide beta em pacientes com doença de Alzheimer. Quer dizer, tem várias discussões que a gente pode fazer a respeito de GLP-1, onde existe receptor, por exemplo, no núcleo do trato sanitário, que é onde tem origem o nervo vago, que é, por excelência, o grande nervo anti-inflamatório. Por exemplo, no eixo hipotálamo adrenal, hipófise adrenal, diminuindo a liberação ou ativação simpática, que é um grande eixo inflamatório do organismo. O aspecto que eu queria comentar é a taquifilaxia, né? Que se diz que aconteceria com o uso continuado dos agonistas de GLP-1. E talvez esse impacto inicial na endoscopia vá ser visto de uma forma diferente quando a gente pegar os pacientes para anestesiar, que estão usando 3, 4, 5 meses ou um ano, como era o uso daquele estudo europeu.
Veja, após 8 semanas, o esvaziamento gástrico retornou a valores próximos aos basais. Entretanto, essa de suspender os agonistas GLP-1 de ação curta, eventualmente a gente pode continuar com o efeito de retardo do esvaziamento gástrico. Coloquei aqui que não parecem aumentar o risco de náusea e vômitos no pós-operatório, porque é um outro efeito que a gente vai ter que olhar. Nesses estudos não era o desfecho primário. Então, parece que não aumenta a chance de náusea e vômitos em pós-operatório. Agonistas de GLP-1 têm um efeito analgésico interessante, tá? Tem sido utilizado para tratamento de dores agudas e crônicas. Vejam, redução do câncer de próstata na população acima de 65 anos. Efeito antidepressivo e muito significativo, com revisões sistemáticas e meta-análises mostrando esse efeito. Está sendo usado para esteatose hepática. Vários estudos em animais e alguns estudos em humanos evidenciando um efeito positivo nesse contexto. Para ovários policísticos, enfim, parece que as utilizações que começou no diabético e se estendeu para o obeso, e que foi utilizado para diminuir o peso, estão se ampliando à medida que os estudos vão sendo feitos nas diversas áreas. Bom, em conclusão, as evidências aqui são insuficientes, inclusive antes das cirurgias endoscópicas, que é onde que se evidenciou o problema. E a gente vai precisar de muitos estudos bem desenhados para estabelecer de fato qual é a relação risco-benefício e qual é a implicação nesse paciente que tem sua resposta inflamatória controlada da suspensão desses fármacos no momento que se vai fazer uma cirurgia, ou seja, vai se colocar uma nova resposta inflamatória nesses doentes. De qualquer sorte, o que se pode eventualmente dizer é que o risco da expiração, se ele existe, é baixo, né? Nos pacientes diabéticos. Nas outras populações, nós vamos ter que estudar, nós vamos ter que entender melhor a fisiopatologia da pneumonia de aspiração, né? E entender que o uso de agonistas GLP-1 vai aumentar. À medida que terminam as patentes, e eu não sei exatamente de todos eles, mas tem um que obteve a patente em 2005, então o ano que vem termina os 20 anos. E talvez o alerta primordial que a gente tentou fazer no editorial é que a gente não cometa o mesmo erro que aconteceu em relação à generalização do risco de síndrome de Mendelssohn na cirurgia obstétrica, né? Que a gente tenha muito cuidado em generalizar esses achados da endoscopia digestiva alta em relação aos demais pacientes. Muito obrigado, gente. Isso é o que eu tinha inicialmente para dizer. Obrigada, professor Florentino. Apresentação espetacular. E muito bom conhecer um pouco mais dos benefícios sistêmicos dessa classe de fármaco que é indubitavelmente sensacional e que vamos nos deparar cada vez mais, né, com pacientes usando. E ficou muito claro na apresentação que esse é um momento de muita cautela, que devemos encarar todas essas informações assim, essa enxurrada de informações de uma forma muito crítica, muito cautelosa, para que não sejamos nem tão liberais a ponto de aumentar o risco de um desfecho tão grave, que é a pneumonia aspirativa, um desfecho tão mórbido, e nem tão conservadores para exigir um tempo de suspensão que é inviável e abrindo mão de todos os benefícios dessa medicação. Então, é realmente uma balança muito difícil de se ter, né? E que temos que a todo custo tentar chegar num meio termo muito sensato e é isso. Temos aqui hoje também a Lorena,
agradecemos a participação da Lorena, que também é coautora do editorial da Bijan. A Lorena, ela é anestesista do Hospital Getúlio Vargas, no Piauí, e também diretora secretária-geral da SBA. Obrigada pela sua participação, Lorena. Eu queria abrir para o André, para a Lorena, saber se eles têm algum comentário a fazer. E queria agradecer a participação de todos também. Pedir que vocês enviem suas perguntas para o Q&A. A gente já tem aqui uma pergunta, mas antes disso, eu queria ouvir os comentários do André e da Lorena. Lorena, contigo. Beleza. Boa noite. Eu que agradeço o convite para estar como debatedora dessa sessão e principalmente o professor Florentino pelo convite para participar desse editorial, que a gente viu que foi realmente um ponto de vista fenomenal que a gente estava, né, só vendo aqui o que estava na nossa frente, vai ter regurgitação, vai ter pneumonia aspirativa, e ele fez a gente visualizar assim com essa amplo estudo, né, de vários e vários artigos vendo os pontos de vista dentro do GLP-1 RA, que na verdade a gente tem que pesar muito bem, primeiro, qual é a aplicação que a gente está tendo desses fármacos, qual é o tempo de uso, qual é a dose, o tipo de fármaco, isso é muito, e o tipo de uso que está se usando, do que só assim. Não, a cirurgia tem que ser postergada, isso é muito simplista, né? Então, abriu aí um debate muito rico. A palestra realmente foi excelente, traduziu realmente as nossas expectativas, né, com o editorial que ele capitaneou. E só agradecer mesmo pela oportunidade e tenho certeza que vai gerar muita discussão aí pela frente. Obrigada, Perfeito, Lorena. Agradecer Lorena. também a você, Mariana, nossa nova editora associada. É um prazer ter você no nosso grupo. De verdade, parabéns. Prazer, prazer é todo meu. Obrigado, Lorena. Professor Mendes, parabéns pela brilhante apresentação, né? Realmente um tema super relevante. A apresentação acho que resumiu todos os componentes principais que a gente precisa ter nessa discussão, né? E a minha pergunta, né? Depois a gente já pode passar as perguntas da audiência, mas a pergunta que eu faço ao professor Mendes, creio que o senhor deve lembrar, né? Do posicionamento que uma força-tarefa da SDA, que foi organizada há um tempo atrás, antes de alguns desses trabalhos serem publicados, e foi uma força-tarefa que se posicionou em nome da SBA de maneira bastante conservadora em termos de tempo de suspensão. À luz do conhecimento atual, dessa revisão que o senhor fez mais recente, que até colocou mais controvérsia, né, e contestação em cima dos tempos tão longos, né, recomendados naquela publicação que nós temos recentemente dessa força-tarefa. Qual seria a sua análise daquela recomendação que foi feita em relação ao que a gente tem de evidências mais recentes? Muito obrigado pela pergunta. Acho que é um momento legal de a gente entender um processo todo. Eu não posso examinar o passado com a lupa de hoje. Eu acho que hoje as coisas já mudaram em relação àquela recomendação e ela vai ter que ser refeita. E talvez a gente vai ter que ter mais velocidade. A quantidade, eu tenho aqui no computador 300, 400 estudos iguais a esse. Eu tive que escolher alguns para colocar. Bom, passado o impacto inicial, porque eu fui lá para a endoscopia e realmente você às vezes se assusta, tá? Passado o impacto inicial, nós vamos ter que pensar as coisas, tá? Porque, bem, daqui a pouco você faz com a melhor das intenções, tentando proteger o doente, e você pode estar prejudicando o doente. Nós vamos ter que cotejar a relação risco-benefício. O risco de aspiração, se ele existe, é pequeno, mas ele pode ter aumentado 20%, 30%. Nós vamos ter que definir. E é muito difícil que tenhamos um ensaio clínico randomizado que consiga dar essa resposta. Estava tentando achar, porque você começa a ler, ler, de repente perde o artigo. Teria que dizer 240 mil pacientes em cada um dos braços do estudo para a gente ter a resposta. É um ensaio clínico difícil de fazer, quase impossível.
Bom, nós vamos ter que pegar grandes bancos de dados e acompanhar. Eles existem, e bons, bons. Por outro lado, minha angústia, sim, André. Eh, a doutora Luciana Cadori, do Clínicas, capitaneou um estudo que nós participamos, um coach feito no Brasil com 101 mil pacientes colocados, e tem um grupo de pacientes que é aquele que eu chamo de fenótipo 2, tá? Que tem uma mortalidade acima de 10%. E o grande marcador de mortalidade é a hiperglicemia, é a resistência à insulina. Tá? Bom, se nós temos um fármaco agora que controla a resposta inflamatória, eu, fazendo a metáfora, transformando o fenótipo 2 num fenótipo um, esse seria o ideal, tá? O GLP-1 são os mais próximos de fazer isso. Bom, nós vamos ter que estudar, nós vamos ter que refazer aquele recomendação à luz do que surgiu. Por quê? Porque eu tenho visto no hospital, usou o GLP-1, suspende. Caramba, e suspende por 3 semanas. Então, o paciente estava com a resposta inflamatória controlada, você deixa, isso eu escrevi a SBA, tá? Quando saiu aquela recomendação. Você deixa o paciente de novo inflamado e aí faz uma cirurgia em cima. É difícil que dê certo. Talvez estratégias outras que a gente vai ter que estudar, porque a semaglutide, né, ela tem formulações via oral, de meia-vida curta, inclusive. Talvez pudesse fazer, como se faz com eventuais anticoagulantes, uma situação ponte, né? Ou eventualmente olhar melhor essa situação porque conteúdo gástrico aumentado não significa aspiração, isso, não? A gente vai ter que entender melhor, né, a mecânica e, do ponto de vista de líquidos e do ponto de vista digestivo, estômago, o esôfago, né, que são órgãos que a gente tem pouco conhecimento na anestesia, né? Hum. Então, eu só quero dividir aqui angústias. Perfeito, professor. Antes de Professor, passar para ah, ti, Mariana, só pode falar. citar que o link do editorial, né, editorial do professor Mendes e da Lorena, está aqui no chat. Se eventualmente alguns dos membros da audiência quiser acessar, tem o link direitinho ali no chat para fazer o download do artigo. Perfeito, André. Na verdade, antes de ir para a pergunta do chat, eu queria só pegar o gancho dessa resposta do professor. Em relação, dificilmente teremos estudos randomizados, acompanharemos coortes e grandes bancos de dados, isso é um fato, assim. Mas, dentre menores estudos observacionais, como o senhor identifica ou descreveria aqueles estudos que ajudariam a gente a aprimorar e de forma mais rápida essas recomendações? Acho que a Lorena já deu, já descreveu, já deu um spoiler falando sobre populações, sobre tempos de espera distintos. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, sobre estudos que nos ajudariam a aprimorar essas recomendações nos próximos meses aí, a curto prazo, eu diria. Vejo que praticamente todos os estudos que eu apresentei aqui são de revistas não afeitas à anestesia, tá? Nós não temos esses estudos ainda. Nós temos uma angústia, porque também tem assim relatos de casos de aspiração, tá? Aconteceu, né? Então vai lá e relata. Bom, tem algumas pessoas achando que o ultrassom, fazer o ultrassom ajudaria ou resolveria, ou seria. Bom, nós temos que fazer esses estudos. A angústia que nós dividimos com a Lorena, e com a Maristela no editorial foi essa, que nós vamos ter que fazer esses estudos. Veja que coisa interessante, né? Dar um GLP-1 antes de uma cirurgia cardíaca reduziu a resposta inflamatória. Talvez nós podamos usar isso de uma outra forma, né? Completamente fora dessa caixa de aspiração. O paciente está de estômago vazio, vai fazer a cirurgia cardíaca, ele está em jejum, dá um GLP-1 para ele tomar. Ou qualquer outra Sim, cirurgia. Isso tem impacto.
Então, assim, porque se fosse só estômago cheio e não tivesse nenhum impacto, suspende e acabou. Eu acho que talvez tenham alguns dados que a gente precisa pesquisar também, muito incipientes, que é mudar a dieta do doente. Que o esvaziamento de líquido é diferente do esvaziamento de sólido. Então, talvez esses pacientes devessem ter uma dieta líquida, como se faz para o preparo de endoscopia baixa, 36 Sim, horas, tá? Bom, é possível fazer isso? É possível. Eu também vejo, eu estou há 9 anos tentando reduzir o jejum na Santa Casa, porque o impacto do NPO a partir das meia-noite acaba tendo, assim, 16 horas tempo médio de jejum nos pacientes da Santa Casa sim, aqui, 14 horas no Hospital da Criança Santo Antônio, alguns pacientes com 23 horas de jejum, tá? sim. Bom, 9 anos tentando implantar uma rotina de abreviação de jejum. Nós baixamos para 5,5 horas, o que é coisa de largar foguete, que não é fácil de fazer. Não é fácil de fazer. E aí, quando a gente estava conseguindo isso, surgiram os GLP-1, e aí as coisas desandam tudo. E a Tá? gente volta ao dogma que está mais do que Eu arraigado tomo, na alma vamos do anestesista. e o Tá, alerta é se é, temos é algo alternativa. muito, muito forte. É. Não, de Perfeito. fato, é uma tarefa hercúlea, né? Tentar reduzir tempo de jejum. Ó, partindo agora, nós estamos nos nossos últimos minutos, infelizmente. Mas queria fazer a pergunta sobre o ultrassom. Isso já foi descrito, o senhor falou na apresentação, mas a provocação que eu faria, a pergunta aqui é: a avaliação ultrassonográfica não seria uma saída? E de fato, é descrito no editorial que é uma ferramenta muito útil de apoio, de auxílio, mas talvez na prática o que se observa é que as pessoas não sabem em que situação de fato ela será útil. E eu perguntaria assim, principalmente nas situações em que a probabilidade pré-teste é alta de você ter um conteúdo gástrico elevado, um resíduo gástrico elevado. Qual seria a função do ultrassom nesses casos? Bom, Aquele paciente muito sintomático boa, que. não, muito boa essa pergunta. Porque também o editorial coloca assim, se o paciente é sintomático, tu tem que tratar diferente, os guidelines. O guideline diz que o inibidor de DPP-4 não teria problema. Ele aumenta o GLP-1 também, tá? Então, bom, tá meio dúbia aquela informação. Eu entendi como um alerta 1 ano atrás. Hoje, para mim, ela não serve mais. Bom, o que que acontece com o ultrassom? O esvaziamento gástrico, quando tem líquido, ele se dá por salvas, cluster. Então, eu posso pegar o antro cheio de líquido e daqui 2 minutos está vazio. Então, tem que entender que é dinâmico o processo. Agora, avaliar com ultrassom é interessante, porque se eu tiver sólidos é uma outra discussão, é um outro contexto, tá? É, o ultrassom me deu outras duas coisas. Eu sempre, quando vou entubar um doente, nessas condições, eu boto ele em decúbito lateral. O que a gente usa no ultrassom decúbito lateral? Porque eu trago todo o conteúdo para o antro, tá? Eu coloco o doente em cefaloclive, porque eu estou usando a força da gravidade contrária à regurgitação, ok? Pedir assim, pô, mas não acontece contração retrógrada? Acontece sim, nós chamamos isso de vômito, tá? Mas a propulsão do conteúdo sempre é no sentido do esôfago para o intestino. E eu tenho que usar isso a meu favor, a favor do doente. Então, ultrassom, sim, se eu enxergar conteúdo sólido, opa, é diferente. Que a aspiração de conteúdo líquido e sólido é diferente também. Não é toda, não é a mesma coisa do ponto de vista de fisiopatologia, né? E de risco para o doente. E é uma síndrome que é um pouco assustadora, porque ainda te cursa com alta mortalidade, né? Isso para anestesia é ruim. Agora, sim, nós temos que olhar num contexto de medicina pré-operatória. Nós estamos olhando um momento a intubação, o outro momento a extubação, e nós temos que pensar nesse contexto também, porque essa é uma discussão importante, de que, e vem da professora Maria Ângela Tardelli, de que os pacientes têm que estar com seu bloqueio neuromuscular
absolutamente bem revertido, para que ele tenha um reflexo, porque isso é protetor. Isso é protetor. Então, é dividir angústias? É. É provocar publicações? Sim. Se alguém entender que o GLP-1 é relevante, como eu acho que ele é, e eu acho que a gente vai usar GLP-1, eu já estou pensando em eu usar, porque é tão protetivo, gente. Diminui, puxa vida, pena que não tem tempo, diminui fibrose no coração, fibrose a nível pulmonar, renal, melhora o surfactante pulmonar, né? Puxa, é o anti-inflamatório por excelência. Eu dizia que é a insulina, não. O braço desse anti-inflamatório é o GLP-1. E, bom, tem outras discussões para a gente fazer, porque tem alguns que atravessam a barreira hematoencefálica, outros não. São ações diferentes. Nós vamos ter que individuar que GLP-1 nós estamos falando, tá? Porque um fármaco que melhora a função cognitiva, melhora a memória do doente, né, e diminui a neuroinflamação, é um fármaco que a gente tem que prestar atenção. Nós não temos anestésicos que façam isso. Sem dúvida. Excelente. Não, e eu acho que depois dessa apresentação, todos nós estamos bem convencidos e entusiasmados. E com certeza isso deve ser levado em consideração para que nós Eu acho refaçamos e reformulemos as recomendações. que eu estou falando com o editor-chefe e a Mariana também. Assim, eu acho que valeria, nesse momento, ainda uma revisão narrativa sobre esse assunto, ampla, ampla. Nós estivemos olhando se vale revisões sistemáticas e olhamos, tá meio complicado. Tem algumas, tá? Em alguns assuntos já tem, mas tem que prestar muita atenção no que está saindo nas revistas de não anestésicas. Tem muito artigo a todo momento. Então, esse de fato é um assunto muito quente. Perfeito. E a outra coisa, assim, nós ainda não estamos usando isso no SUS, mas isso vai acontecer logo. Um paciente de clínica privada chega a ter, assim, de cada 10 5 está manipulando. E tem outras associações, associados a, a insulina de liberação lenta, associado a inibidores da sódio-glicose LT2, que é uma outra discussão. Tem fármacos que atuam no agonista de receptor GLP-1 e no GIP, né? Que parece, alguém disse que esse seria o Ozempic de rico, que é muito caro e é muito bom, né? E os cardiologistas estão entusiasmados com ele. Pelo menos os Muito, nossos. Tatina, doutor. Muito, muito. O fármaco é muito interessante. muito bom, professor. Pena que Então, acabou o tempo. infelizmente, chegamos ao final aqui do nosso webinar da Brazilian Journal of Anesthesiology. Nós agradecemos imensamente a participação de todos vocês, a sua participação, professor, a participação do André, da Lorena. E é isso, nos vemos em breve. Muito obrigada a todos. Obrigado, gente. Valeu. Boa Muito noite. obrigado, parabéns. Ótima noite a Valeu. todos. Boa Obrigado, noite. hein?